Aleluia, glórias e graças a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém, louvado seja o Senhor. Gostaria que os irmãos ficassem de pé, em nome de Jesus, para a gente estar lendo a palavra do Senhor. Está em Isaías 42. Glória a Deus. Eu pedi uma palavra para Deus no dia de hoje e eu não imaginava que Deus fosse dar essa palavra, que eu sempre, toda vez que eu vou meditar ou orar, eu sempre me lembro de José, me lembro de Josué, e Deus me levou a esta palavra. E eu li, reli, orei. E quando eu cheguei aqui ouvindo os louvores, Deus me fez entender o porquê desta palavra. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: o servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzira aos gentios. Não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que aspraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, te guardarei e te darei por aliança do meu povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere e os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio. Antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes. Amém? Vamos orar por essa palavra em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai amado, Deus de glória e poder. Em nome de Jesus, Senhor, aqui está a tua santa palavra, Senhor. Pai, fala, Senhor, meu Deus, meu Pai, aos nossos corações. Não, Senhor, meu Deus, meu Pai, que seja eu, mas sim através do teu Espírito Santo. Não o que eu quero falar, mas sim, Senhor, aquilo que o Senhor mandar. Que seja, Senhor, meu Deus, meu Pai, falado através por ti. O Senhor é o maior, Senhor, melhor convidado desta noite. Faça-se aqui presente, Senhor, meu Deus, meu Pai. E usa-me, Senhor, meu Deus, meu Pai, com entendimento, Senhor, e sabedoria, Senhor, para falar a tua palavra ao teu povo. É que eu lhe peço, te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Glórias e graças a Deus. Podeis vos assentar. E uma salva de palmas bem alegres ao Senhor. Aleluia. Glórias e graças a Deus. Essa palavra em Isaías, ela retrata Jesus como servo escolhido de Deus. Ele é servo do Senhor. E eu fui procurar a respeito da palavra servo. Servo, primeiramente, para a gente ser servo, a gente tem que ser aprovado. Aqui é Deus falando que ele enviou Jesus como servo dele para essa terra dos viventes, para anunciar o evangelho. Ele veio como humilde. Essa palavra que diz, Jesus, ele foi escolhido por Deus para estabelecer justiça com mansidão e calma, através dessa palavra para as nossas vidas. E quando eu estava ouvindo os louvores, e ali foi falado, sei que eu não mereço. Eu não mereço. Nós não somos merecedores.
Mas pela misericórdia de Deus, que enviou o seu único filho, nós estamos aqui. Eu e você, nós estamos aqui. Pela somente misericórdia do Senhor. E Ele tem dado essa misericórdia todas as manhãs. A palavra de Deus diz, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E o amor dele é maior de qualquer mãe. É maior de qualquer mãe o amor dele para conosco. Às vezes eu olho para o meu esposo e eu falo assim, olha onde nós viemos parar. Irmãos, já passei por igrejas pequenas, grandes, médias, tudo que os irmãos possam imaginar. E na última onde nós estávamos, Deus enviou 3 pessoas para falar conosco. Vocês estão aqui somente como observadores. Somente observem, porque vocês não vão permanecer aqui. E Deus, Ele fez um ribuliço. E vai fazer 5 anos em outubro que nós estamos aqui na Nação de Cristo. Nós viemos, ficamos 8 meses só observando, ouvindo. E a gente falou, é diferente de tudo aquilo que a gente já conheceu. Não estou falando bandeira de igrejas, mas estou falando de um povo diferente, de um povo escolhido do Senhor. Porque somos realmente imerecedores, mas Deus, pela misericórdia, pela graça do Senhor, Deus, Ele nos concede um lugar escolhido como servos do Senhor. Assim como Cristo, aqui a palavra de Deus diz que Cristo, Ele foi escolhido como servo do Senhor. Essa é uma das passagens, esse Isaías 42, uma das passagens mais importantes do Antigo Testamento, cumprida em Cristo Jesus, que veio para trazer justiça nessa terra dos viventes. Isaías, ele é lembrado muito no Novo Testamento. Muitas das palavras que estão aqui, passagens que estão aqui, foram cumpridas. Aqui fala de promessas. Tudo que tem acontecido na nossa vida, se vocês forem olhar lá para trás e ver tudo que Deus usou pessoas para falar, profetas que se levantaram para falar, dá uma olhadinha lá para trás. Quantas coisas já se cumpriram na vida de vocês? Quantas coisas já se cumpriram na nossa vida? Nós fomos chamados como povo diferente, para sermos servos, para sermos obedientes. E se aqui a gente permanecer, ser obediente, as promessas do Senhor hão de se continuar cumprindo nas nossas vidas. Isso não diz que a gente não vai passar por dificuldades, que a gente não vai ter dias, momentos que a gente vai chorar. Muito pelo contrário, a gente chora e muito, mas no melhor lugar, que é nos pés do Senhor. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Teve um tempo na minha vida, eu falava, Senhor, eu lembrava muito dessa palavra, eu falava, Senhor, há quantos dias já eu tenho chorado? Há quantos meses eu tenho chorado? Há quantos anos eu tenho chorado? Até eu entender essa palavra, que passar com Deus dói menos, a gente chora sim, mas a alegria ela vem. Só que Deus, Ele não permite que a gente venha ser um povo, como que eu posso dizer assim, que Ele vai tirar, a gente vai colocar aqui e falar assim, não, você não vai passar por isso. Todos os profetas que estão aqui nessa palavra, eles passaram. E foram aprovados. Quem disse que eu e você não vai passar? A cruz que é para mim carregar é minha. Não é para Vanessa carregar. A que ela tem para carregar não é minha, é dela. Assim cada um tem o seu para carregar. Só que vai ter um dia que isso vai passar. Vai passar. Para aqueles que estão falando, mas há quanto tempo já? Esses dias eu conversei com uma irmã aqui da igreja, falei assim, nossa, que bênção, né? Que aconteceu isso e isso com a sua vida. Aí ela falou assim, irmã, mas já faz tantos anos e aquilo que Deus falou ainda não aconteceu. Faz 3 anos já. Eu falei assim, só 3 anos? Calma, faz pouco tempo ainda. Espera mais um pouquinho. Você tem muita coisa para passar ainda. Enquanto nós não formos aprovados por Deus, as nossas bênçãos não se cumprirão na nossa vida. E só vai chegar no momento certo, como verdadeiramente a gente ser como servo do Senhor. Assim como Cristo, Ele foi. Ele já veio aprovado. E Ele se mostrou nessa terra como homem para dizer que é possível. É possível. Temos que estar somente focados no Senhor, olhando para frente. Vai vir setas, vai vir retaliação, vai vir dificuldades, vai vir palavras de desânimo, vai vir perseguição. E não é somente lá fora, não, porque lá fora entra no ouvido e sai pelo outro, mas sim vem verdadeiramente perto daqueles que a gente ama, aonde dói, machuca. Mas é onde você tem que olhar e falar assim, Senhor, abençoa, eu creio que isso vai passar.
Senhor, eu creio que isso vai passar. Senhor, abençoa e me abençoa. Eu aprendi a orar diferente. O pastor Cristiano, ele me ensinou a orar diferente. Porque nós somos um espelho de tudo aquilo que a gente desejar para os outros vai vir para a gente. Não peça para Deus justiça, mas peça, Senhor, me justifica e me ajuda. Me justifica e me ajuda. Para que a gente venha ser um povo aprovado. Para sermos servos do Senhor. Deus, Ele não me escolheu, não te escolheu à toa. Ele preparou esse dia, Ele preparou esse momento, Ele preparou essa hora para você estar sentado neste lugar que você está. Não é mera coincidência você estar aí, não é mera coincidência eu estar aqui. Antes de vir para cá, para essa igreja, eu pregava de segunda a segunda. E quando eu vim para cá, eu fiquei sentada, eu questionava muito ao Senhor, por que eu estou sentada aqui? Por que eu estou sentada? E nem vontade, muitas das vezes, de ter oportunidade eu tenho, porque eu gosto de ficar sentada e ouvindo a palavra. Porque isso me sustenta. Hoje eu entendo por que de ficar sentada. Porque eu preciso me alimentar da palavra. Porque Deus, Ele usa cada um de vocês aqui, seja nos menores gestos, uma palavra que o Daniel dá, um louvor que uma irmã louva ali, é tudo para edificação, sustento da nossa alma, porque temos que estar firmados na palavra do Senhor. E o servo, ele senta no último lugar, fica quietinho, ele ouve. O servo, ele absorve. O servo, ele observa. O servo, ele se alimenta do que Deus tem para nos dar. Servo, essa é a palavra do Senhor. O servo do Senhor. Jesus, ele veio como servo de Jesus. Obediente ele foi. Você tem sido obediente ao Senhor? Você tem parado de falar para Deus, para você ouvir a voz do Espírito Santo? Você tem falado, Senhor, fala comigo, mas você tem calado para ouvir? Eu conheço muitas pessoas que pedem para Deus uma resposta, que pedem para Deus uma direção, que pedem para Deus um caminho, porém eles não esperam a resposta do Senhor, eles já vão e já fazem, por isso que muitas coisas não dão certo. Você esperou o que Deus falou para você fazer aquilo? Você esperou a resposta do Senhor para você fazer aquele tipo de negócio? Você esperou do Senhor para saber se realmente aquela porta era para você? Você esperou do Senhor para saber se era para você ter falado aquilo? Você esperou do Senhor? Muitas das vezes a gente tem que se calar. Às vezes a gente está com vontade de dar certas respostas, a gente tem que morder a nossa língua e falar, Senhor, me ajuda. A gente tem que ouvir mais. A palavra de Deus, ela diz isso. Para que a gente venha ouvir mais. Falar menos. Isso serve para mim. Primeiramente vem para mim, para depois cortar para vocês. Temos que ouvir mais o Senhor. Temos que estar mais quietos. O meu esposo, ele fala que eu sou uma pessoa... Hoje ele falou, você não tem... Ontem, né? Ele falou, você não tem paciência. Às vezes a gente fica sem paciência quando a gente quer ganhar algo, como um presente Dia das Mães. Mas a gente... Eu particularmente, ele está aqui, está de prova, ele pode falar, eu tenho mudado. Eu tenho que mudar muito. Mas eu falo de boca cheia, eu tenho mudado. E graças a Deus porque eu tenho mudado, porque eu preciso mudar. Nós precisamos mudar a cada dia. Nós precisamos dar mais voz ao Espírito Santo. A gente sem Ele não é nada. Hoje a irmã Carliane falou assim, irmão, o que seria de Deus na nossa vida? O que seria da gente, na verdade, ela falou. Eu falei, irmã Carliane, a gente já teria perecido. Se não for o Senhor nas nossas vidas, a gente já teria perecido. Deus, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é bondoso. Mas Ele também nos corrige. E a correção de Deus dói, machuca, frustra. Mas quando a gente reconhece que a gente precisava ouvir aquilo, que a gente precisava daquela situação para passar, para a gente ter mais experiência com aquilo, com aquela pessoa, com aquela situação, a gente entende, a gente passa, a gente fala, obrigada, Senhor, muito obrigada. Hoje em todas as situações, seja provações,
coisas boas, ruins que a gente passa, a gente fala, eu aprendi a falar obrigada, Senhor. A gente tem que ser servo do Senhor, para estar na direção do Senhor, para ser obediente ao Senhor. É assim que a palavra de Deus nos diz. É assim. A palavra de Deus diz, não precisa abrir não, irmãos, mas eu vou estar lendo aqui rapidinho, em Mateus 7:11. A palavra de Deus diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Deus diz pra gente. A gente, como pais, os meus filhos, está em um exemplo. Por mais que eles sejam desobedientes, que não façam muitas das vezes o que eu peço, eles me pedem algo hoje eu não dou, mas amanhã com certeza eu vou lá e faço para eles. Quanto mais Deus que está olhando do céu, e Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas. Teve um louvor que foi falado aqui, eu daria ouro para ti, o que eu daria para ti, mas tudo é teu. Tudo é dele, tudo vem dele. Nós somos muitas das vezes imerecedores, mas Deus muitas das vezes Ele nos dá aquilo que a gente pede. Ele nos dá. Eu sou prova viva disso. Meu filho, um certo tempo atrás, vai fazer 2 anos que eu estou com a marmitaria, louvado seja Deus pela misericórdia dele, por conceder esse desejo no meu coração. Quando ele foi lá, eu estava passando por algumas dificuldades no início, e eu comecei ali a murmurar de algumas coisas. O meu Miguel olhou para mim e falou assim, há 2 anos atrás, assim que eu inaugurei a marmitaria, falou assim: mãe, você viu o que Deus fez? Eu falei: o que, Miguel? Você pediu uma marmitaria e Ele te deu. Mãe, dá glória a Deus. O meu filho, há 2 anos atrás, ele falou isso. Ele fez 10 anos, agora ele tinha 8 anos. Ele falou para mim: mãe, olha o que Deus fez, você pediu, Ele te deu. A minha ficha caiu, eu falei: meu Deus, muito obrigada. Era algo impossível aos meus olhos. Era algo impossível para mim. E Deus, Ele fez, Ele realizou os desejos do meu coração. Isso me faz lembrar na palavra do Senhor: deleita-te no Senhor e realizará o desejo do teu coração. O que nós temos que fazer? Deleitar no Senhor, colocar a nossa vida no Senhor, sermos obedientes ao Senhor, ouvir mais ao Senhor. Aleluias, glórias e graças a Deus. Não é troca, não. Mas no tempo determinado do Senhor, Ele vai vir e vai realizar o desejo do meu e do teu coração. É no tempo dele, é quando nós estivermos prontos para receber aquilo que Ele tem para mim e para a tua vida. Deus, Ele vai cumprir o que a gente pede para Ele. Se for para a honra e glória do Senhor, Ele há de se cumprir. A marmitaria, ela não é algo para mim ficar rica, mas é algo também que eu prego a palavra ali. Eu tento falar de Deus ali, porque muitas das pessoas às vezes não me dão atenção, não me dão ouvido. Mas quando eu encontro uma brecha, eu entro. De uma forma ou de outra, eu tento. Eu faço a minha parte ali. A Jéssica foi usada uma vez para falar comigo. Quando você tiver oportunidade ali, você prega a palavra do Senhor. Você está ali para pregar a palavra do Senhor. E quando eu vejo uma oportunidade, eu falo de Deus. Eu falo, eu prego, eu conto testemunho. E muitas das vezes, você tem falado do Senhor? No seu local de trabalho, você tem pregado o Senhor? Na fila da padaria, do mercado, você tem falado do Senhor? Dentro da tua casa, da sua parentela, você tem falado do Senhor? Como você tem sido como servo? Você tem levado a palavra do Senhor? Nós não estamos aqui à toa, você não está apenas esquentando este banco. Você foi chamado, um escolhido, pela misericórdia do Senhor. Deus escolheu você para estar aqui. Louvado seja Deus. Como você tem sido como servo? Você tem apregoado a palavra do Senhor? Você tem levado a palavra do Senhor para os teus, para os de fora? Somos servos do Senhor. Servos do Senhor, para levar a palavra do Senhor. Nós temos que ser exemplos. Nós temos que ser espelhos do Senhor. A palavra de Deus também vai nos dizer, em João, capítulo 14, versículo 15.
Se me amais, guardai os meus mandamentos. Aleluias. Na verdade é 14:15. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Olha aqui, está confirmando o que eu falei anteriormente. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Você se lembra de tudo que Deus tem falado para você? Os mandamentos do Senhor? É a palavra do Senhor dizendo: você me ama, faz o que me apraz. Sejais meus servos, assim como Jesus foi. A palavra de Deus diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Paulo diz isto, que ele foi imitador. Nós estamos sendo imitadores de Cristo? Temos que ser imitadores. Levar a palavra do Senhor. Sermos servos aprovados nessa terra dos viventes. Nós não estamos aqui por um acaso. Esse lugar é diferente. Para pessoas diferentes. Eu não imaginei que eu fosse ficar já há 5 anos aqui. Muitas pessoas olharam para a gente e falaram assim: vocês não vão aguentar. E eu dou glória a Deus por conhecer vocês. Eu dou glória a Deus por conhecer essa igreja. Eu dou glória a Deus por conhecer um homem verdadeiro de Deus. Ainda existe profeta nessa terra. Deus, ele enviou profetas para que a gente nos falecesse a nossa fé. Mas para que a nossa fé ela viesse a ser edificada a cada dia. E a gente saber que verdadeiramente existe um Deus todo-poderoso. E que tudo que ele fala se cumpre na nossa vida. Não se cumpriu ainda, há de se cumprir. São muitas promessas que Deus tem para mim e para a tua vida. Só que verdadeiramente, se você não for obediente, você vai continuar andando. Verdadeiramente, se você não for obediente, você vai ficar andando em círculos. Aquilo que ia demorar 1 ano, vai demorar 10 anos. Aquilo que era para ser 40 dias, foi 40 anos. Ele é malassuri canta. Deus fala de obediência essa noite, como você tem sido na presença do Senhor, aleluias. Quanto tempo mais você tem que andar e rodar? E Deus falando aos teus ouvidos, Deus te chamando de madrugada, Deus usando um outro para falar com você. Cadê a tua obediência diante do Senhor? Aleluia. Você sabe que Deus tem falado com você. A palavra não exatamente não era essa, era questão de servo. Mas Deus vem a falar de obediência. A obediência nos leva a ser verdadeiramente servos do Senhor. A obediência nos leva verdadeiramente a Deus a se lembrar, voltar aos ouvidos santos dele e falar: olha ali, meu filho está clamando, eis agora de fazer. Ele há de fazer no momento certo, determinado por ele, quando você estiver pronto para receber. Mas diante da tua obediência, diante ao Senhor, nos seus caminhos certos e retos, desviando do que é errado e mal aos olhos do Senhor. Deus, ele requer obediência da minha parte, da tua parte, em tudo, em todas as coisas. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Cuidado com os xingamentos, muitas das vezes em pensamento. Cuidado da ira. Cuidado com as mágoas no teu coração. Não deixe isso ir para frente. Isso gera rancor. E Deus, a palavra de Deus diz que ele sonda o coração do homem. Ele vê o oculto, o profundo e o escondido. Ele sabe de tudo e todas as coisas. Ele vê o teu pensamento. Ele sabe mesmo antes de você levantar. Até mesmo antes da palavra chegar à tua boca. Deus sabe o que você vai falar. Tenha discernimento, peça para Deus ajuda. Aleluia. Em tudo, em todas as coisas. Eu aprendi muito a pedir: Senhor, me ajuda em tudo, em todas as coisas. Pode ser no mínimo das coisas. Eu erro, eu falho todos os dias, eu não sou perfeita. Porém, eu peço a Deus: Senhor, me ajuda nisso. Senhor, me ajuda naquilo. Senhor, põe a tua mão aqui. Senhor, põe a tua mão ali. É tudo com o discernimento do Senhor. É tudo com a direção do Senhor. Já teve pessoas de falar para mim assim: em tudo você põe Deus? Sim, em tudo eu ponho Deus. Em tudo eu coloco Deus. Senhor, vai na minha frente desse negócio aqui. Vocês não têm noção em tudo que eu tenho colocado o Senhor. Nos mínimos detalhes a gente tem que colocar o Senhor. Em tudo. Porque Deus, ele nos dá livramento. Deus abre os nossos olhos espirituais. Eu tenho pedido algo ao Senhor, porque eu quero ter discernimento de espíritos, para que eu não venha ser enganada. Eu tenho pedido ao Senhor isso, para me discernir o que é da carne, o que é do homem, o que é do homem, o que é do espírito, o espírito seja de Deus, que seja de espíritos malignos. Eu quero saber, eu quero ver, eu quero ter esse entendimento. A gente tem que pedir ao Senhor. Eu creio que no tempo certo, determinado, Ele há de me dar. Mas eu sei que há um processo para mim passar por isso. E eu sei que o maior dos caminhos e a maior coisa que eu tenho que fazer é a obediência ao Senhor. Senão Ele não vai me dar.
a gente tem que ser merecedor. Porque nós somos servos do Senhor. Jesus, ele veio como servo de Deus para essa terra. Eu dei uma pesquisada na palavra servo. E antes de começar, de descer as escadas, diz assim, significa principalmente escravo, servidor ou alguém que pertence a um senhor, indicando total dedicação, sujeição e obediência à vontade de Deus, de Cristo. Obediência. Temos sido obedientes ao Senhor? A palavra de Deus diz que a gente tem que ser imitador do nosso pastor. Temos sido obedientes ao nosso pastor? Temos sido? Ele conduz esse rebanho. Nós somos rebanhos nessa igreja. Nós somos rebanhos nessa casa. Nós temos sido obedientes à voz do nosso pastor? Onde falar, vai por aqui, vai por ali. Cuidado, senão você vai cair aqui. Cuidado, senão você vai cair ali. Você tem sido obediente ao seu pastor? Isso vale para mim também. Irmãos, a gente tem que pedir muito ao Senhor. Sabedoria, discernimento. E pedir para Deus abrir os nossos ouvidos espirituais, para que Ele venha nos dar entendimento. Eu peço muito ao Senhor, a palavra de Deus diz, pedi sabedoria aos céus, porque eu lá do alto darei a vocês. A sabedoria vem dEle. Ele nos dá de graça, é gratuito. Temos que pedir. A gente tem que pedir ao Senhor sabedoria. Ela vem do alto céus. Para que a gente venha fazer o que é certo diante de Deus, diante dos homens nessa terra. Porque nós temos que ser como espelho de Cristo nessa terra dos viventes. E isso, a gente tem que ser obediente. Em tudo que o pastor tem sido usado, em que outras pessoas que vêm aqui pregar a palavra do Senhor têm sido usado, a gente tem que ser obediente ao Senhor. A palavra para chegar até servo é obediência. Você tem sido obediente? Você tem sido obediente? Sei que esse culto é Dia das Mães, eu teria que vir pregar uma palavra, mas foi essa palavra que Deus colocou hoje de manhã, quando eu me ajoelhei e orei. E eu fui entender somente quando eu cheguei aqui. Nós somos merecedores, nós somos verdadeiramente servos. Fala para você mesmo. Pergunte para você mesmo. Senhor, eu tenho sido servo? Senhor, eu tenho sido obediente? Então me ensina se eu não tenho sido. Então me ajuda se eu não tenho feito o teu querer e a tua vontade. É dessa maneira que funciona. É difícil, mas não é impossível. A gente consegue. Passa-se o quanto tempo, se você continuar na presença de Deus, pedindo ajuda a Ele, pedindo para Ele abrir os teus ouvidos, os teus olhos, para você saber onde você está errando, Deus Ele vai vir e vai te mostrar. Mas se você não for obediente ao Senhor, se você for rebelde, for fazer com as suas próprias mãos, sinto muito. Mas você vai ficar andando. O que foi 1 ano vai ser mais 2 anos. E vai ser mais 3 anos. É assim que funciona. Ele é pai, mas Ele também nos corrige. Assim como você corrige seu filho, você não dá hoje, você dá outro dia. Assim Ele é conosco. Você até ouve o que seu filho fala, mas você não sabe o que ele está pensando. Jesus já é diferente, Deus é diferente. Ele sabe tudo. Ele ouve o teu pensamento, Ele sabe o que se passa no seu coração, Ele sabe da tua intenção, da minha intenção. É assim que funciona. Vocês estão entendendo? A palavra de Deus diz em Êxodo 20, 12: honra teu pai e a tua mãe,
para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Eu entendo essa palavra não só a questão de pai e mãe físico na terra. Também é o nosso Pai. Para que nossos dias se prolongar? Para que as promessas dele venham se cumprir na nossa vida. Ele tem tantas promessas lindas nas suas vidas, se vocês soubessem. Coisas que ainda nem foi revelada, a palavra de Deus diz. Muitas coisas que ainda não foram reveladas, Deus há de se cumprir. Deus há de fazer coisas lindas e maravilhosas. Porém, você tem sido servo do Senhor? Você tem sido obediente a Deus? Como está o seu coração? Como está a tua obediência a Deus? Como está a tua oração? Como está o seu jejum, a tua consagração? Como está o teu ajudar o próximo? Um abraço, uma palavra, seja um dinheiro para comprar alguma coisa, uma cesta básica, uma marmita. Muitas das vezes tem gente que só quer um abraço. Meu Deus. Muitas das vezes tem gente passando necessidade. Eu já fui acordada por Deus, pelo Espírito Santo. E eu me perguntei, eu tive sonho, Deus falando para mim, vai lá, leva essa quantia até aquela pessoa. E eu fui obediente ao Senhor. Eu cheguei e entreguei aquela quantia. Irmãos, não faz pouco tempo, assim, não faz muito tempo, e eu não tinha. Mas me chegou um dinheiro na minha mão, eu peguei aquele dinheiro e levei para aquela pessoa. E a pessoa pegou e falou assim, eu estava orando ao Senhor, porque eu tinha que estar no monte de tal dia até o dia, eu não tinha dinheiro para pôr combustível no meu carro. E eu estava orando a Deus, Deus, como que eu vou cumprir o que eu pedi para o Senhor? E ela falou, e Deus enviou você. Eu nem imaginava. Aquela quantia era para a pessoa continuar o propósito que ela fez com o Senhor lá no monte da Pirelli. E eu fui e fiz. Teve certa feita também de Deus falar, leva aquilo para aquela pessoa. E eu chegar de entregar aquilo e a pessoa chorar e falar assim, eu estava chorando ao Senhor, porque eu estava precisando disso. Irmãos, quando a gente verdadeiramente se coloca a ouvir a palavra de Deus, Ele vai te usar mesmo você não tendo hoje, mas Deus ele vai te usar naquilo no pouco, para Ele provar a tua fé, e você vai e faz, não é barganha nem troca, mas vai e faça, o que Deus tem para você é muito maior. Ele quer te abençoar de uma maneira muito grande. Porém, você tem que estar ali, obediente, ouvinte ao Senhor e saber que a voz do Espírito Santo, o diabo ia mandar você ajudar alguém? E aí? Às vezes muitas das vezes as pessoas falam assim, ah não, será que é Deus falando? Ah, não vou lá dar isso aqui para aquela pessoa não. Mas o diabo te manda te abençoar alguém? Você que está na presença do Senhor? Porque eu já ouvi ao contrário, que Deus usa até o diabo para te abençoar. Eu já ouvi isso? Né? Mas e você que está na presença de Deus? Quando você ouvir, sentir no teu coração de fazer algo, não pergunte ao Senhor, não coloque dúvidas. Vai e faça. Faça. Isso é ser servo. Isso é servir. É dessa maneira. Como eu disse, não é troca, não é barganha. Mas é Deus usando você para poder fazer a vontade e querer dele. Para ajudar uma vida, uma alma, uma família. Deus, ele nos usa. Eu tenho comprovado isso dia após dia, eu trabalho com alimentação. E muitas das vezes vai sobrar comida ali, eu falo, não, vou fazer marmitas, eu vou entregar aqui, vou entregar ali e tal. E às vezes parece um ou outro lá no portão. Eu falo, amém. Ou às vezes deixo uma marmita ali, eu saio com a marmita dentro do carro, aparece alguém, eu entrego, falo, amém, era para aquela pessoa. E muitas das vezes não sobra, e às vezes também não aparece ninguém. É assim que Deus faz. Temos que ser servo do Senhor todos os dias. Deus, ele tem muito para entregar para a gente, mas a gente tem que estar diante do Senhor em obediência, guardando a palavra do Senhor,
tábua do nosso coração e também colocando ela, em nome de Jesus, a gente está usando ela dia após dia. A palavra de Deus que é pregada aqui nesta casa não é somente para você ouvir, guardar e ficar para você, não, é para você espalhar ela. É para você fazer o querer a vontade de Deus. É para você pregar a palavra do Senhor, seja para o seu vizinho, dentro da tua casa, no seu local de trabalho. Você precisa levar a palavra de Deus à frente. Você precisa ser servo obediente do Senhor. Como eu disse no início, eu vou falar de novo, você não está aqui à toa. Deus escolheu cada um de vocês para estar aqui essa noite. Eu sou pequena, muito pequena, diante de muitos que já subiram aqui. Eu sou menos que um grão de pó de areia, diante da presença de Deus. Mas eu sei que essas palavras não são em vão. Tem alguma pessoa que precisava ouvir essas palavras. E é só até aqui. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer uma oração em favor das mães. Eu peço, por gentileza, aquelas que são mães, vem aqui à frente. Vamos fazer uma oração especial. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mais à frente, irmãs. Tem espaço aqui na frente. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pelas mães. Ore pela sua mãe que não está aqui. Presente na mão do Senhor. Em nome de Jesus, oremos. Altíssimo Deus, eterno Pai, graças eu te dou, Senhor, meu Deus e meu Pai. Aqui, Senhor, eis aqui as suas servas, Senhor, que são mães, Senhor. Outros, Senhor, que estão orando pelas suas mães que não estão aqui, Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa proteger, livrar e guardar, dando saúde, entendimento, sabedoria, Senhor. Curando de toda enfermidade, toda seta, de todo embaraço. Toca em cada coração, Senhor. Tu conheces as lutas, provações, a qual cada uma passa. Tu sabes, ó Pai, do que elas precisam e necessitam. Muitas vezes, Senhor, cuida de todos, ó Deus, mas muitas vezes, Senhor, precisa também de cuidado. Que o Senhor, Pai, possa, Senhor, continuar cuidando de cada uma das suas servas, ó Pai, livrando de todo o mal, meu Deus e meu Pai, dando força, dando graça para continuar orando, Senhor, porque a oração de uma mãe, Senhor, meu Deus e meu Pai, opera, Senhor, sobre a vida dos filhos, ó Deus, vai trabalhando, vai agindo, ó Deus querido. Arai, decai, subicaia. Meu Deus, vai tocando, o Senhor vai revestindo, ó Pai querido, vai dando força, Ramanassúria, vai dando graça às suas filhas, Senhor. Renova a força de cada uma, ó Deus. Fortifica, fortaleça, Ramanassúria. Meu Deus, vai tocando, vai tocando, vai tocando, Senhor. Toca, Senhor, meu Deus, as tuas servas, ó Pai, ajudando, pelejando, Senhor, meu Deus. Aquela que está gestante, ó Pai, livrando e guardando, Senhor. Aquela que tem seus filhos pequenos, seus adolescentes, ó Pai, filhos casados, Senhor. Meu Deus, vai dando um grande livramento, ó Pai querido. Ó Santo Espírito da verdade, fortifica, Senhor, meu Deus. Vai concedendo um escape, ó Pai, vai concedendo força, ó Deus querido. Só o Senhor sabe a peleja, só o Senhor conhece as dores, ó Pai. Trabalha, Senhor, fortalece e fortifica, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer a oração da fé. Glória a Deus, até que o Senhor tenha nos ajudado. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, eterno Pai, agradecemos, ó Pai, por mais uma noite na Tua casa, na Tua presença, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus querido, por ter aqui o Senhor ter nos sustentado, nos livrado, nos guardado. Leva, Senhor, o Teu povo em paz, Senhor, livrando e guardando, abençoando o começo de semana, Senhor, repreendendo todo mal, toda seta. Uma vez mais eu apresento as famílias, os lares, Senhor, os filhos, idosos, homens, mulheres, jovens, crianças em Tuas mãos. Que o Senhor possa conceder
conceder o grande livramento, o grande escape. Leva todos em paz, concedendo a grande vitória, o grande livramento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Só nos despedir assim como a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Não vão embora, que tem um bolinho. Amém? Deus abençoe.